minutos. Fê, vamos falar um pouquinho da história de Daniel Alves no programa? Que loucura, não? Isso ganhou uma repercussão ontem em todos, não ontem só, mas hoje também, em todos os tabloides, toda a internet, enfim, todo mundo comentando sobre a trágica experiência ali que o jogador Daniel Alves está tendo após ser acusado justamente de agressão sexual, né, a uma mulher numa boate na Espanha, né? Então, e tudo isso aconteceu com o Daniel Alves, que já está preso, Paulinho, e parece que lá na Espanha, só para vocês terem uma ideia, ele pode ficar de 2 anos a 4 anos preso só para investigação. Nossa. Então, ou seja, ele fica 4 anos, né? Ou ele fica 2 anos. Se a justiça achar que ele deva ficar mais 2 anos, ele fica no total 4 anos somente para investigar se ele teve culpa ou não no caso. O que relata, na verdade, parece que ele já está mais do que comprometido nessa história, porque as imagens, a tatuagem que caguetou ele também, tudo isso demonstra que realmente ele... Olha, e se isso for comprovado realmente, foi estupro, gente, não foi agressão. Foi estupro. Essa é a grande verdade, né? Agora eu gostaria de entender por que um homem que tem uma vida tão saudável, um homem despontado no mundo, com reconhecimento mundial, tem a capacidade de tomar esse tipo de atitude. Ô Fê, eu acho que isso também envolve muito caráter, né? Eu acho que não só caráter, né? Eu não sei o que passa na cabeça desses grandes homens, eu não sei se é o poderio aquisitivo, se é a grana realmente que desponta, enfim, e acha que se torna o dono do mundo e pode ir invadindo talvez toda a questão. Mas você sabe de uma coisa? A gente tem a Maíra aqui, que é uma mulher, né? E eu acho que ela também pode ser inserida no papo, porque eu acho que é o lugar dela, inclusive, o lugar para ela poder falar sobre esse assunto, né? Você também não acha, Paulinho? Por favor. Bem, sobre isso tem uma coisa que chama muita atenção, não é uma exceção. 1 em cada 4 mulheres são estupradas pelos seus companheiros, pelos seus tios, pelos seus parentes. Isso eu acho importante deixar bem claro. O que aconteceu com o Daniel Alves não é uma exceção. A violência é uma coisa constitutiva do dia a dia das mulheres. Tá, mas vocês estão me ouvindo, gente? Estamos te ouvindo, sim. Pode seguir. A segunda coisa que eu acho importante dizer é que esse também não é um fato isolado. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade complacente com as suas elites. Então, certamente, Daniel Alves, ele não foi tolerado apenas nesse evento. Ele já vem sendo tolerado como somos tolerantes com as nossas elites quando elas infringem regras, quando elas têm comportamentos inadequados. Eu vou dar um exemplo. Colégio de criança muito caro. Os professores são orientados a não contradizerem as crianças. A sociedade é complacente com as suas elites. E esse é um caso extremo, que entremeia 2 coisas. Uma misoginia constitutiva, um cotidiano violento com mulheres, um cotidiano sexual violento com mulheres que são estupradas pelos seus companheiros, que não entendem que não é não. Você pode querer ter relações sexuais num dia e no outro não querer. Você pode dar mole para alguém, como parece ter sido o caso, flertar com alguém, mas na hora não querer. E não é não, isso é um elemento, que é o elemento da misoginia, e o outro uma certa complacência estrutural com as elites. E tanto para homem quanto para mulher, né? Que a gente tem que deixar isso também muito claro, né? Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 11h10 para vocês que chegaram agora. A gente está repercutindo um pouco a prisão de Daniel Alves, ele que foi transferido para um presídio um pouco menor lá na Espanha, e isso tem sido objeto de muita discussão aqui no Brasil. Saiu de Brian 1 e foi para Brian 2, né? Exatamente. Holliday, por favor. Eu acho que nesse caso do Daniel Alves, primeiro o que complica neste caso específico é a contradição nos depoimentos, né? Ele primeiro disse que não tem relação, aí depois vai lá, vem a história da tatuagem, ele muda o depoimento, enquanto que o depoimento da mulher nesse caso foi bem contundente e se mantém o mesmo até agora. Agora, evidentemente, a gente precisa tomar muito cuidado
porque as investigações ainda estão começando, estão desenrolando e isso ainda precisa ser comprovado. Daniel Alves, apesar de preso, ainda não foi condenado neste caso. Agora, sobre o debate mais amplo, né, sobre essa coisa da misoginia e do machismo, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Há uma ala, digamos assim, do feminismo, não só no Brasil como no mundo, que tende a, de certa forma, criminalizar o homem, tende a colocar o homem como um estuprador em potencial. Eu já ouvi essa frase de algumas ativistas. Isso é muito perigoso. Existem homens bons, existem mulheres boas, existem homens e mulheres ruins. Isso não tem a ver necessariamente com a sua sexualidade, com o seu sexo. Isso tem a ver com o seu caráter, com a sua formação, com a sua história de vida, com os valores morais que você teve. Exatamente. E com os valores morais que você aprendeu na sua casa ao longo dos anos. E não tem a ver também com classe social. Existem pobres que são também pessoas absolutamente violentas com as suas parceiras dentro de casa, assim como existem ricos. Não tem a ver se eu faço parte da elite ou se eu sou uma pessoa mais pobre. Tem a ver com valores. Infelizmente, a nossa sociedade está cada vez mais perdendo seus valores. E falar de valores e, de certa forma, até valorizar os valores tem sido criminalizado na nossa sociedade. Até ontem começou uma movimentação entre os advogados do Daniel Alves, porque eles não estavam achando uma fórmula ali justamente para entrar com a defesa, já que já tinha vazado principalmente as imagens que ele tinha cometido ali o abuso com a moça dentro da boate. E aí o que aconteceu? Aí hoje, pela manhã, parece que já houve essa troca aí de advogados. Inclusive, eu não sei qual foi o escritório, depois eu posso até levantar essa informação para vocês, mas parece que são os mesmos advogados do Messi. Ele contratou justamente para poder ter um conchavo mais internacional, vamos dizer assim. Mas isso não justifica ou muito menos ameniza a possibilidade dele ficar 4 anos preso, ou quem sabe realmente em casa, em regime domiciliar, com tornozeleira eletrônica. Ou seja, esse negócio ainda vai crescer muito, mas muito. Esse caso realmente agora vai estourar. Alexandre Borges, o Tite acertou na convocação para a Copa, né? Parece que adivinhou o que eu ia comentar, o que estava na minha cabeça. Só antes de entrar no assunto Tite, é bom lembrar também e pontuar que a vítima abriu mão de qualquer indenização em dinheiro, o que descarta uma motivação de inventar uma história para ganhar dinheiro. Isso não está na mesa, porque ela já, desde o início, disse que não queria nenhuma indenização financeira, e isso ajuda, inclusive, a dar mais veracidade ao que ela está relatando. Um parênteses também em relação a essa história de elite ou não. A gente, no Brasil especificamente, eu acho que está se confrontando com várias transgressões a leis que estão sendo feitas de semanas para cá, principalmente nessa coisa de atos golpistas e tal, onde a polícia e a justiça têm sido condescendentes de certa forma, ou pelo menos de uma maneira comparável, quando se trata os pobres do país. A gente viu, por exemplo, aquelas pessoas todas que foram detidas e colocadas naquele campo, mais de 1.000 pessoas, e aí você tinha gente reclamando do sinal do Wi-Fi, você tinha gente reclamando da qualidade do serviço, do catering, vamos dizer assim, e teve até um que reclamou dizendo que estava preso contra a vontade. Então, eu acho que todo mundo que tiver um pouco de mínimo de noção de cidadania ficou constrangido ao ver a diferença na média de tratamento que às vezes se dá aos presos pobres e aos presos de classe média e classe alta do país. Ok. Fechado esse parênteses, é importante que quando o Daniel Alves foi convocado para essa Copa do Mundo, que terminou agora, ele com 39 anos e já não jogando uma boa partida
há pelo menos, sei lá, 2 anos, 3 anos, que eu não me lembro de ver o Daniel Alves fazer uma boa apresentação em campo. Ele foi convocado para a seleção brasileira assim mesmo. Bons jogadores não foram convocados, né? Eu, flamenguista, aqui com todo viés, vou dizer, não chamou o Gabigol, acho um absurdo, mas chama o Daniel Alves. Agora, a desculpa que foi dada é que ele iria como o cara mais velho, para dar o exemplo, para ser um motivador, para ser um líder do grupo. Agora nós estamos vendo que nem esse argumento se sustenta, porque talvez ele nem para exemplo ele sirva. Zé, na verdade, o advogado contratado foi o Dr. Cristóbal Martel, que inclusive foi ele que defendeu o Messi por fraude fiscal em Barcelona, né? E também no caso Neymar também por fraude fiscal. Foi ele que defendeu. Mas, pelo jeito, ele é muito tributarista, né? Porque ele defendeu 2 casos fiscais, não um caso de estupro. Mas é um cara que tem articulação, né, internacional, Zé? Nesse talvez, momento, um bom advogado faz a diferença. É amigo dos juízes, vamos dizer assim, né? Olha, o Daniel está enrascado e eu vejo dificuldades de soltura dele para evitar o que aconteceu no caso Robinho, né? Ele vem embora e não é extraditado porque a Constituição brasileira não permite extradição de brasileiros, né? Então, ele está em dificuldade e não é 2 anos, 4 anos. Isso aí é o tempo que ele pode esperar para ser julgado, né? A condenação ele vai pegar lá 10 ou 20 anos, né? É um estupro. O que eu vejo, Paulo, o Holiday fala a real mesmo, que há uma pressão maior, mas tem que ter mesmo. Felipe, você disse, olha, tem mulheres à vontade, mas no caso de estupro não é uma relação sexual, é uma agressão. É uma agressão em que a pessoa usa o ato sexual como agressão. Não é um ato de amor, não é um ato sexual. E isso mudou com o tempo, né? Gerações anteriores consideravam estupro apenas quando se apontava uma arma, uma faca, um revólver, era aquele estuprador que ficava na esquina, num terreno baldio. Esse era o verdadeiro estuprador antigamente. Mas, graças a Deus, a legislação mudou e os costumes estão se adaptando. Então, assim, transar, por exemplo, com uma mulher bêbada ou sob efeito de drogas é estupro. Como se fosse faca no peito, como se fosse revólver. Antigamente, hoje é preciso fazer a adequação. Eu ensinei muito isso aos meus filhos. Muito cuidado, não é não, e principalmente as fragilidades. Relações de trabalho, o chefe tem que ter um cuidado especial. O mundo está mudando, realmente está mudando, mas mudando para melhor. É preciso a gente entender essas novas relações. E veja bem que esse caso do Daniel, ele é muito mais agressivo do que essa história que eu estou te dizendo, de usar a função no trabalho, poder de chefia, de usar álcool e tal. Ele não, ele foi na força bruta mesmo. Ele, um jogador de futebol, tem um físico avantajado, uma garota é mais frágil e ele, tudo indica, pelas imagens e tal, indica... O que ele foi fazer num banheiro feminino com a mulher? Ele usou a força, ou seja, ele está muito encalacrado e é bom que ele seja julgado lá para dar um exemplo. Eu fico com vergonha de brasileiros como Robinho e ele passarem essa ideia geral de que os brasileiros achem como trogloditas. Isso não é a realidade. Claro. Até então, estava sendo tratado como agressão sexual, até porque as imagens ainda não tinham vazado e não tinham sido avaliadas. Aí começa realmente a trabalhar com a possibilidade aí de estupro. Essa é a grande verdade. Então, até então, era uma agressão sexual, que para mim, agressão sexual é estupro difamatório. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho uma filhinha de 3 anos e meio, vai fazer 4 anos agora no meio do ano. Às vezes dá uma sensação tão ruim assim, mas tão ruim de, sei lá, eu fico imaginando ela numa balada, assim, sabe? De vulnerabilidade. De vulnerabilidade, porque a gente vê um monte de caso assim, a gente que é pai, vê um monte de caso assim e assusta, né, Fê? Eu já vi caso, de menina, sei lá, tomando um Boa Noite Cinderela na balada porque colocaram na bebida dela, sabe? Você começa a pensar um monte de coisa assim, falar, que mundo que nós estamos vivendo, né? Eu acho que exemplos, pessoas que deveriam ser exemplos pra gente, o cara com 39 anos de idade foi pra Copa justamente pra quê? Não era pra jogar ali. O Daniel Alves não foi pra Copa pra jogar, ele foi pra ser líder.
O Tite depositava a confiança de um líder nele, né? E O que cara inspira ser muitos isso, outros, né? aí depois a gente vai entender, porra, por que a seleção brasileira tá numa situação dessa? Mas porque eu não acho tem que, liderança, mas não eu tem acho líder. mas eu acho que, na verdade, eu acho que quando isso acontece, eu acho que sai muito do lance do esportista e entra na questão do poder, né? Porque eu sou Daniel Alves, eu tenho dinheiro, eu posso comprar o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Aí entra a questão do egocentrismo ali também e da síndrome de onipotência, onde eu posso tudo daquilo que eu quero e o mundo tem que tem que se rebaixar para mim e justamente, principalmente as mulheres. E é aí realmente que o homem literalmente entra pelo cano, vamos dizer assim.